Áudio 8. Estamos de volta, mais um dia de estudo do livro Fim da Ansiedade de Max Lucado. Deus tem falado profundamente aos nossos corações através deste estudo, testemunhos chegando, pessoas sendo edificadas, e o nosso maior propósito é o reino de Deus, são os frutos. Que nós venhamos diminuir, mas que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em tudo, hoje e sempre. Vamos para mais estudos? Me chamo Ana Amélia Vieira e estou contigo mais um dia em nome de Jesus. O áudio de hoje é do capítulo 8, que tem o título A Paz de Deus, Sua Paz. É possível que você esteja enfrentando a tempestade perfeita, mas Jesus oferece a paz perfeita. Quando marinheiros descrevem uma tempestade na qual nenhum navegador pode escapar, eles a chamam de tempestade perfeita. Não perfeita no sentido de ideal, mas perfeita no sentido de combinar fatores. Todos os elementos, tais como vento com força, de furacão, juntos com uma frente fria e uma tempestade, trabalham juntos para criar o desastre insuperável. Só os ventos já seriam um desafio, mas os ventos, a frente fria e a chuva, a receita perfeita para o desastre. Você não precisa ser um pescador para passar por uma tempestade perfeita. Tudo de que precisa é de uma demissão ou de uma recessão, de uma doença e de uma transferência no trabalho, de um relacionamento rompido e de uma não reprovação na faculdade. Podemos lidar com um desafio, mas 2 ou 3 de uma vez, uma onda após a outra, forças de um vendaval seguidas por tempestades, é o suficiente para fazer você se perguntar: vou sobreviver? A resposta de Paulo a essa pergunta é profunda e concisa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Enquanto fazemos nossa parte, alegramo-nos no Senhor, buscamos um espírito de mansidão, oramos por tudo e apegarmos à gratidão, Deus faz a dele. Ele nos concede a paz de Deus. Note, essa não é uma paz que vem de Deus. Nosso Pai nos dá a paz de Deus. Ele transfere a tranquilidade da sala do trono para o nosso mundo, o que resulta em uma calma inexplicável. Deveríamos estar preocupados, mas não estamos. Deveríamos estar chateados, mas somos consolados. A paz de Deus transcende toda a lógica, plano e esforços para explicá-lo. Esse tipo de paz não é uma conquista humana, é uma dádiva do alto. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. João 14:27. Jesus promete a você sua colheita de paz. A paz que acalmou seu coração quando foi falsamente acusado. A paz que fortaleceu sua voz quando falou com Pilatos. A paz que manteve claros seus pensamentos e puro seu coração enquanto estava pendurado na cruz. A paz dele era essa. Essa pode ser a sua paz. Essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus assume a responsabilidade pelo coração e pela mente daqueles que creem nele. À medida que o celebramos e oramos a Ele, Ele constrói uma fortaleza ao redor do nosso coração e de nossa mente, protegendo-nos dos ataques do diabo, como declara o verso do antigo hino: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo o transe agudo. Martinho Lutero escreveu essas palavras séculos depois de o apóstolo Paulo ter escrito suas epístolas. No entanto, se tivesse ouvido o hino, Paulo teria cantado com convicção sincera. Ele conhecia por excelência e por experiência própria a paz e a proteção de Deus. Na verdade, ele havia acabado de experimentá-las no último grande evento de sua vida antes de ser preso, uma viagem marítima de Cesareia para Roma. Quando escreveu o parágrafo "Não andem ansiosos por coisa alguma", fazia pouco tempo que ele havia experimentado uma tempestade no mar Mediterrâneo.
Em sua última viagem registrada em Cesareia, Paulo foi colocado em um navio cujo destino era a Itália. Lucas viajou com ele, assim como Aristarco, um irmão cristão de Tessalônica. Alguns prisioneiros estavam no navio, aparentemente homens condenados que deveriam ir para a arena romana. O navio navegou tranquilamente até chegar em Sidom. Na parada seguinte, em Mirra, eles trocaram de embarcação. Subiram em um grande navio de grãos egípcios, cerca de 30 metros de comprimento e pesando talvez mais de 1.000 toneladas. Os navios eram robustos, mas a forma como eram projetados não lhe permitia navegar bem com os ventos contrários. Eles se aproximaram de Quinido com grande dificuldade. De lá, navegaram para o sul, ao longo de Creta, até chegarem ao porto chamado Bons Portos, na metade da ilha. Bons Portos era um lugar bom para os olhos. Recebeu esse nome da Câmara de Comércio, suponho na presença de atrair negócios. Os marinheiros não quiseram ficar nesta cidade. Sabiam que não poderiam chegar a Roma antes do inverno, mas preferiram o porto de Fenícia. Paulo tentou convencê-los do contrário. Eles tinham motivos para ouvi-lo, porque Paulo conhecia bem as tempestades e o mar e os naufrágios. Veja 2 Coríntios 11:25. Um volume antigo descrevia os perigos de navegar nessa época do ano, como pouca luz do dia, noites longas, nuvens densas, má visibilidade e ventos, chuvas e neves duplamente violentos. Ele conhecia o perigo de uma viagem de inverno e fez uma firme advertência. Mas, aos olhos do capitão, Paulo não passava de um pregador judeu. Por isso, eles içaram a âncora e partiram para um porto melhor. Atos 27, do 1 ao 12, mostra isso. Não muito depois, desencadeou-se, do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão. Que palavra ótima! Uma combinação dos termos grego eulo, vento oriental, e da palavra aquilo, o vento norte. Algumas traduções chamam esse vento pelo que ele era, um vento nordeste. A temperatura caiu. As velas começaram a bater. As ondas espumavam. Os marinheiros procuraram por terra e não conseguiam vê-la. Olharam para a tempestade e não puderam evitá-la. Os componentes da tempestade perfeita estavam se formando. Um mar de inverno, um vento feroz, um barco desajeitado, uma tripulação impaciente. Individualmente, esses elementos podiam ser controlados, mas juntos eram perigosos. Então, a tripulação fez o que pôde. Eles içaram o barco salva-vidas e reforçaram o navio com cordas. Baixaram a âncora, lançaram fora a carga e jogaram os equipamentos ao mar, mas nada funcionou. O versículo 20 parece uma sentença de morte. Não aparecendo nem sol nem trevas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. A tempestade perfeita cobrou um preço alto. Durou 14 dias. 14 horas abalariam você. 14 minutos acabariam comigo. Mais 2 semanas de dias sem sol e noites sem estrelas. 14 dias balançando de um lado para o outro, subindo em direção ao céu e mergulhando em direção ao mar. O oceano agitava-se, jogava água para todos os lados e estrondeava. Os marinheiros perderam toda a fome, perderam todo motivo para ter esperança. Desistiram. E quando eles desistiram, Paulo falou. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Que contraste! Os marinheiros sabiam navegar em tempestades. Desistiram de ter esperança. Paulo, um pregador judeu, que aparentemente sabia muito pouco sobre navegar, tornou-se o mensageiro da coragem. O que ele sabia que eles não sabiam? Perguntando melhor, o que ele disse que você precisa ouvir? Você está balançando de um lado para o outro em um vento de nordeste? Como os marinheiros, você faz todo o possível para sobreviver? Reforçou o navio com cordas, baixou a âncora, consultou o banco, mudou a dieta,
telefonou para os advogados, chamou seu supervisor, apertou seu orçamento, buscou aconselhamento, reabilitação ou terapia. No entanto, o mar se agita, formando uma espuma bravia. O medo está chegando até você de todos os lados? Então deixe Deus falar com você. Deixe Deus lhe dar o que Ele deu aos marinheiros, a paz perfeita. Paulo começou com uma repreensão. Os senhores deveriam ter aceitado meu conselho. Não gostamos de ser repreendidos, corrigidos, nem castigados. Mas quando ignoramos os avisos de Deus, uma repreensão é conveniente. E você? Você está em uma tempestade de ansiedade porque não deu ouvidos a Deus? Ele lhe disse que o sexo fora do casamento resultaria em caos, mas você não ouviu? Ele lhe disse que quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta, mas você assumiu uma dívida perigosa. Ele lhe disse para amar seu cônjuge e criar seus filhos, mas você valorizou sua carreira e alimentou seus vícios. Ele o alertou sobre a multidão errada, a bebida forte e as longas noites, mas você não ouviu. E agora, você está em uma tempestade que você mesmo criou. Se isso descreve você, aceite a repreensão de Deus. Ele corrige aqueles que ama, e Ele ama você. Então admita que errou, confesse seu pecado e resolva ser melhor. Seja mais sábio da próxima vez. Aprenda com sua má escolha, mas não se desespere. Embora essa história contenha uma repreensão, ela também contém 3 promessas que podem nos dar paz em meio a uma tempestade. O céu tem ajudantes. Paulo disse: pois ontem à noite apareceu-me um anjo. No convés de um navio naufragado, em meio a uma tempestade violenta, Paulo recebeu um visitante do céu. Um anjo veio e ficou ao lado dele. Anjos ainda vêm e nos ajudam. Recentemente, após um culto, uma das mulheres de nossa igreja aproximou-se de mim na fila dos que esperavam para ser cumprimentados. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e espanto quando ela disse: eu vi o seu anjo. Você viu? Sim, ele estava ao seu lado enquanto você pregava. Encontro conforto ao pensar nisso. Também encontro muitos versículos bíblicos que respaldam isso. Hebreus 1:14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O profeta Daniel experimentou a existência de anjos. Ele estava angustiado, resolveu orar. Depois de 3 semanas clamando, Daniel viu um homem vestido de linho com um cinto de ouro na cintura. Seu corpo era como um topázio, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, braços e pernas pareciam bronze polido. Sua voz era como o som de uma multidão. Daniel 10, 5 e 6. Daniel ficou tão surpreso que caiu no chão, e o anjo disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali, com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Isso está nos versos 12 e 14.